Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Graças ao nosso Deus, porque Deus tem sido bom em nossas vidas, né? Nesse momento nós queremos agradecer a cada oportunidade que Deus tem nos dado. Querido, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom em todo momento. O Senhor nos guarda, nos livra de todo mal. Jesus, só o Senhor para nos guardar, nos proteger, nos mostrar o caminho, guardar a nossa família, porque o Senhor é o único que pode. Quero te render graças neste momento, ó Deus Pai, ó Deus Filho, Deus Espírito Santo, por cada oportunidade de poder estar junto dos meus irmãos, de poder falar da palavra do Senhor, essa palavra que tem nos transformado. Deus, muito obrigada, Pai. Quero pedir também ao querido e amado Espírito Santo que Ele venha falar conosco aquilo que nós necessitamos neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que hoje está aqui no Evangelho de Marcos, no último capítulo, capítulo 16, do verso 15 até o verso 20, que disse assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creram em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os quais que se seguiram. Amém. Amém, irmãos. Aqui nós estamos vendo a ordem que o Senhor nos deu, né? Porque Ele falando para os discípulos, Ele enviou os discípulos. Então, Ele que enviou. Ele mandou os discípulos ir a todo mundo e pregar o Evangelho, este Evangelho, a toda criatura. É todos. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, a palavra diz que já é condenado, porque não creu no Filho de Deus, né? Mas aqui eu quero falar sobre os discípulos. Eles foram enviados. Deus os enviou, Jesus os enviou. Então, eles tinham a palavra de Jesus, eles não foram. Porque muitas vezes a gente quer fazer muitas coisas. E às vezes Deus não nos mandou, né? E aquilo vai pesar sobre as nossas vidas, porque estamos fazendo por conta própria. Mas quando é algo que Deus nos dirige, que Deus nos manda fazer, se torna suave. Porque Ele está conosco, é Ele quem garante, né? Ele vai nos usar apenas como um instrumento, mas quem faz tudo é Ele. Todas as coisas é Ele. Se o Senhor não revelar, que a Bíblia, ela é a revelação, a palavra de Deus, né? Se o Senhor não revelar a palavra para nós, não vamos ter como falar. É Deus em todo momento. E Ele disse que esses sinais iriam nos seguir, né? Ao que crê. Que no nome de Jesus, não é no nosso nome, não é no nome de outros deuses, ou enfim. Não é em outros nomes. É no nome de Jesus. Os demônios serão expulsos, porque não se trata de nós, se trata de Jesus. O nome poderoso é o de Jesus. Então, no nome de Jesus, os demônios serão expulsos, os enfermos serão curados. Mas é Jesus quem faz todas as coisas, né? E esses são os sinais que seguiria ao povo de Deus. E isso Ele estava dizendo para os discípulos e para nós também. A gente vai perceber quais são os sinais que estão nos seguindo, né? E aqui no 19 e no 20 eu acho engraçado. Engraçado não, acho interessante. Engraçado não, irmãos, perdão. Acho interessante porque o Senhor está dizendo... E aqui a gente vê logo em seguida, como eu disse, eu acho muito maravilhoso essa parte. Que após Ele ter passado os mandamentos, né, os discípulos, Ele subiu aos céus. Ele voltou para de onde Ele veio, né?
que o tempo todo ele estava lá. Desde o início de tudo, Jesus, já era Deus. E ele subiu aos céus, e isso à vista de todos. Todos os seus discípulos contemplaram essa maravilha de ver ele subindo vivo aos céus. Agora eu fico a pensar que sensação tremenda de ter visto isso, algo sobrenatural, né? Eles viram o sobrenatural acontecer ali na frente deles, primeiro a ressurreição do Senhor, né? Jesus ter sido sepultado e depois Jesus aparecer ali. É incrível. E ainda para completar, no final de tudo, quando Jesus subiu aos céus, eles viram, né? E participaram daquele momento. E depois disso, eles tiveram uma coragem tão grande de sair pregando, mesmo com as dificuldades, porque aí começou a luta, né? Como os discípulos começaram a pregar, já tinha autoridade para isso, né? E eles começaram a pregar, a falar daquilo que eles viram. Hoje nós falamos da palavra do Senhor, está escrito aqui, e temos a certeza absoluta, tudo isso aqui é real, é viva. Mas os discípulos estavam falando daquilo que eles viram. Imagina que pregação tremenda que era, né? Eles chegarem até as pessoas e dizer: olha, aconteceu isso, isso e isso, eu estava com ele estava conosco, ele estava no meio de nós o tempo todo. E imagina assim, as pessoas, uns duvidando, outros crendo, mas eles puderam participar desse momento. Só que aí nós vemos que hoje, esse mesmo Jesus que subiu aos céus, que a Bíblia fala que está à direita do Pai, ele está dentro de nós. Que tremendo, né? Esse mesmo Jesus que estava com os discípulos, aqui ele estava fora, né? Até ele subir ao céu, porque ele falou: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. O amigo Consolador, aquele que vai estar com vocês, que vai dirigir vocês, que vai mostrar o que é errado, o que é certo. É o amigo Consolador. Se eu não for, ele não virá. Então eu preciso ir para que ele venha. Jesus dizendo, né? Então, esse amigo Consolador, ao qual Jesus falou, hoje ele habita em nós. Ele está dentro de nós. Pensa o Deus Todo-Poderoso dentro de você. Antes ele estava lá com os discípulos, fora. Hoje ele está dentro. Eu posso sentir a sua presença, né? Depende de mim e de você, porque é a nossa busca, porque nós precisamos ter um relacionamento com ele. E eu não estou dizendo que é fácil, porque não é. Não é fácil, irmãos. Mas Deus nos convida, né? Como que eu tenho Jesus dentro de mim? Quando eu reconheço o que ele fez por mim na cruz do Calvário, né? Quando eu o aceito, eu convido ele para morar dentro de mim. Ele vem. E você pode sentir a presença dele, né? Isso é tremendo. Muito tremendo. Então, esse é o nosso Deus. Aquele que deu a vida por mim e por você. E ele sempre está nos convidando ao arrependimento, né? Está mais pertinho dele. Amém? Nós vamos precisar parar. Eu vou declarar o Salmo 91, mas que os irmãos possam meditar. Pensa o Deus Todo-Poderoso dentro de você. Pensa que incrível é isso. Porque às vezes nós lemos a palavra do Senhor desapercebidos e não paramos para meditar, para ver o que cada palavra quer dizer, o que cada linha está ali falando. E às vezes passamos desapercebidos, né? Mas para imaginar que tem alguém dentro de você, que essa pessoa, que é o nosso querido Espírito Santo, ele te ouve, ele sabe tudo sobre você. Amém? É tremendo isso, né? Agora eu gostaria de declarar o Salmo 91, a glória de Deus, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e bronquel.
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus, digno de todo louvor. Pai querido, nós queremos te agradecer, ao mesmo tempo glorificar o teu nome, Jesus. Cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai, de poder acordar e glorificar o seu nome, dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é Deus, que o Senhor é único. Pai, muito obrigada, Senhor, pela minha vida, pela minha casa. Pai, eu coloco cada área da minha vida nas tuas mãos. Coloco os meus filhos, meu esposo, minha família, familiares, tudo nas suas mãos. Eu oro e intercedo pelos meus irmãos também, Pai, que nesse momento estão ouvindo essa palavra, ou que ouvirão a outro momento, Jesus. Que o Senhor possa ir de encontro à casa de cada um deles, as famílias, Pai. Aonde tiver, Pai, confusão, que o Senhor elimine, Pai. Eu peço no nome de Jesus. Que o Senhor traga paz, traga saúde a cada lar. No nome de Jesus, que seja repreendido todo mal, Senhor, que tenta afligir a nossa vida, a nossa família. Que o Senhor possa nos livrar de todo espírito maligno, Pai. Espírito de acidente, de confusão, de inveja, Pai. Que o Senhor possa nos transformar, Deus, a cada dia, de dentro para fora. Que possamos ser um povo Teu a cada dia, Jesus, pronto e disposto a fazer a Tua vontade, Pai. Porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso. Quero glorificar o Teu nome, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Graças te dou a Deus por tudo. Pai, neste momento eu te agradeço, meu Deus, no nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém.